Você carrega crenças pessimistas sobre a sua vida? Quer descobrir um exercício muito eficaz para te ajudar com isso? Vem comigo! Olá, eu me chamo Júlia Carla, seja bem-vinda ao canal Terapia em Minutos e nesse vídeo eu vou te ensinar um exercício muito eficaz para te ajudar a desconstruir essa crença de pessimismo. O pessimismo ele pode atrapalhar muito a sua vida, trazer um bloqueio mental, limitar a sua vida como um todo, então esse exercício vai te ajudar muito nesse sentido. Então já vai deixando aqui o seu like, coloca um comentário compartilhando a sua experiência e me assiste até o final. O pessimismo como um todo pode trazer um olhar muito limitado para qualquer área da nossa vida. Mas o pessimismo que eu quero destacar nesse vídeo é aquele pessimismo sobre a sua própria vida. Não é um pessimismo que você olha para uma circunstância que não tem muito a ver com você e você já considera que aquilo não vai dar certo, ou até mesmo pessimismo na vida de uma outra pessoa. Não é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Eu quero destacar aquele pessimismo que você tem sobre a sua vida, um conjunto de crenças que acredita que a sua vida não pode ser melhor, que tenta propor que você se acostume ou se acomode na realidade que você tá. Então é um pessimismo que bloqueia, que limita a sua visão, que muitas das vezes faz com que você se sinta paralisado na vida, porque você não acha que vai conseguir algo melhor profissionalmente, porque você acha que nunca vai conseguir viver um relacionamento saudável ou até mesmo viver um relacionamento com alguém. Então é esse tipo de pessimismo que eu quero destacar nesse vídeo e te ensinar um exercício que vai te ajudar com isso. É importante lembrar que se esse pessimismo está aí, ele foi construído de alguma forma, por alguma razão. O pessimismo de uma pessoa sobre a vida dela pode ser construído muitas das vezes pelas relações familiares. Então você pode ter aprendido a ter um olhar pessimista sobre a sua vida. Pode ser que você tenha assistido, observado seus pais serem pessimistas na vida deles e aí você aprende e reproduz esse comportamento ou esse hábito ou conjunto de crenças. Além disso, você pode desenvolver esse pessimismo também através das falas de uma outra pessoa. Então imagina que alguém importante para você tenha falado muitas coisas negativas a seu respeito, palavras desanimadoras, ou se você passou por muitas experiências daquele balde de água fria, quando alguém desanima uma ideia, aquela pessoa levanta todos os pontos negativos de algo que você quer fazer e quando você não sabe lidar com esse estímulo negativo externo, você acaba acatando aquilo, absorvendo aquilo e isso torna uma realidade pessimista na sua vida. Vale destacar também que algumas pessoas usam o pessimismo como uma forma de mecanismo de defesa anti-frustração. O que isso quer dizer? É aquela pessoa que já se prepara para o pior, ela espera o pior da vida, o pior das circunstâncias, porque ela entende que esperando esse pior, ela pode impedir o sentimento de frustração. Se a gente pensar que a frustração tem uma conexão com a expectativa que a gente cria sobre algo, tirar as expectativas ou pensar o pior das coisas pode ser que dê essa sensação de autodefesa, de autoproteção do sentimento de frustração. Então, algumas pessoas se tornam pessimistas com a própria vida como esse mecanismo de autodefesa. Mas é importante você saber que rebaixar as suas expectativas de forma excessiva, na tentativa de não se frustrar, não é uma atitude tão eficaz assim na sua vida. E por si só, manter o pensamento pessimista e as crenças pessimistas já pode ser bastante frustrante. Então, é super importante você aprender a lidar com as suas expectativas, gerenciar melhor. É claro que expectativas extremamente elevadas sobre a vida vão trazer um sentimento de frustração muito maior. De certa forma, é necessário que a gente crie expectativas, que a gente tenha uma intencionalidade com a nossa vida, para que a gente siga, tome as nossas decisões,
decisões, faça escolhas que sejam coerentes com a vida que a gente quer construir. E no meio disso tudo, episódios de frustrações podem aparecer e o seu desafio é aprender a lidar e responder melhor às frustrações, entendendo que são experiências que podem trazer muito crescimento e resiliência para você. A gente deve se lembrar ainda que algumas pessoas desenvolvem esse pensamento pessimista sobre a própria vida, porque na verdade elas colecionam uma série de experiências frustradas. Essa pessoa ela não conseguiu se sentir bem-sucedida em várias áreas da vida dela, e isso fez com que ela realmente acreditasse que na vida dela nada vai dar certo. E percebe que essa crença ela não tá ali do nada. É diante de tantas experiências negativas, frustradas, essa crença se consolidou ali. A nossa mente, ela busca evidências para comprovar as suas teorias. Excesso de experiências negativas que não deram certo, frustradas, podem facilitar o desenvolvimento dessa crença pessimista. E o seu esforço para romper essa barreira e sair desse mecanismo pessimismo vai precisar ser ainda maior. Até porque no momento que você quiser pensar de uma outra forma, a sua mente vai lá nas experiências do passado, nas experiências frustradas e vai te lembrar que aquilo não deu certo. E aí a pessoa vai ficar pensando assim: se não deu certo no passado, não tá dando certo no meu presente, por que eu acreditaria que meu futuro vai ser diferente? Então essa reflexão a pessoa faz e isso fortalece ainda mais o pensamento pessimista e faz com que ela tenha uma visão bloqueada da sua própria vida. É necessário você aprender a responder esse questionamento, entendendo que o passado foi daquele jeito e naquele momento você agiu da forma que entendia que deveria agir e que você é agente de mudança da sua própria vida, responsável por aquilo que você sente e pela forma como você reage àquilo que você sente. E você é a principal pessoa responsável por trazer as mudanças da sua vida. É claro que existem circunstâncias maiores que nos atravessam e que não tem uma conexão com a nossa escolha, nem com o nosso poder de decisão para aquilo ter acontecido. Mas existe algo que ninguém pode roubar de você, que é o seu poder de decidir como você vai reagir àquilo que está diante de você. Quem afirma, inclusive, esse conceito é um autor chamado Viktor Frankl. Ele fala disso, de que há muitas liberdades do ser humano que podem ser privadas e, de fato, ele tem muita propriedade, para ter falado isso, porque ele viveu a realidade do campo de concentração, do nazismo, como prisioneiro daquela realidade e depois ele sobrevive e começa a ajudar pessoas que estão em sofrimento psicológico. Então é realmente alguém que viveu uma privação de liberdade no nível assim mais profundo, sem dignidade humana alguma. Mesmo assim, ele entendeu que podia ter um pensamento conectado ao futuro, que fizesse sentido, manter uma esperança ou algum tipo de otimismo que ajudasse a seguir em frente na própria vida. É super importante que você comece a fragilizar as suas crenças de pessimismo, ainda que você colecione situações negativas e frustradas da sua própria vida. Então, para te ajudar nisso, eu vou te passar agora um exercício poderoso, é um exercício mental muito eficaz para te ajudar a dar esse primeiro passo para desconstruir o pessimismo sobre a sua própria vida. A primeira parte é você compreender que o pessimismo sobre a sua vida, ele está preso a um conjunto de crenças que podem estar rígidas. Essa crença é uma espécie de conclusão mental que você já formou a seu respeito e a respeito da sua vida. Então você precisa identificar, saber que isso acontece com você, para que você comece a fragilizar essa conclusão. Então o exercício ele consiste em você racionalizar os seus pensamentos e fragilizar essa conclusão, ao invés de ter essas crenças negativas como verdade absoluta. Você vai incluir agora alguns pensamentos que não colocam mais essas afirmações como completamente verdadeiras. Você precisa questionar essas crenças para que elas percam o poder de verdade absoluta sobre você. Ao invés de você alimentar pensamentos de afirmações negativas a seu respeito, como por exemplo, aqueles pensamentos que dizem: eu
nunca vou ser feliz, eu nunca vou me casar, esse meu projeto nunca vai dar certo, nunca vou ser bem-sucedido na minha área profissional. Então percebe como são palavras pesadas, de exagero, pessimistas, rígidas, e elas promovem uma certa conclusão fechada a seu respeito. Ao invés de alimentar esse tipo de pensamento, você vai incluir uma abertura. Então você começa a incluir o não sei como parte da sua resposta. Então, ao invés de concluir, você vai apenas considerar. Então, uma pessoa que hoje está solteira por muito tempo, ela tem medo que não vai se casar, porque ela tem um projeto de vida do casamento, ela gostaria muito de construir uma vida com uma outra pessoa. Então, ao invés de pensar, eu nunca vou casar, a pessoa pode incluir, eu não sei quando vou casar, eu não sei se isso vai acontecer no próximo ano ou quando isso vai se dar. Ela começa a incluir o não sei para colocar uma abertura nesse pensamento e desconstruir o tom absoluto do pessimismo. Pode ser que uma pessoa não consiga sair imediatamente do pessimismo para o otimismo. Pode ser uma distância muito grande para algumas pessoas. É por isso que esse exercício ele é eficaz, porque ele te aproxima dessa realidade mais otimista, sem dar um choque à sua mente de ir de um extremo para o outro e a sua mente nem acreditar que isso seja possível. Ao invés de dizer, eu não vou conseguir ser bem-sucedida, você vai pensar, eu não posso afirmar que eu não vou ser feliz. Eu posso afirmar que hoje eu não me sinto satisfeita com a minha realidade, mas o que eu posso fazer para me tornar mais feliz com a realidade que eu tenho, na direção da realidade que eu busco? Então você começa a incluir esse não sei. Eu não posso afirmar que eu vou ser mal-sucedida para sempre na minha vida. Eu não sei quando as coisas podem mudar, mas o que eu posso fazer para tornar parte dessa resposta? Então você inclui um não sei e a partir disso começa a direcionar o seu olhar para as soluções, entendendo que você é parte dessa mudança. Então comece a refletir sobre isso. Isso vai te ajudar muito a fragilizar a crença negativa e você vai se abrir para um pensamento muito mais razoável a respeito da sua vida, em direção à mudança e também a um otimismo. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você não conseguir fazer isso mentalmente, eu sugiro que você escreva os seus pensamentos e a partir disso escreva os novos pensamentos que vão substituir essas conclusões negativas. Isso vai te ajudar muito a dar passos em direção a um olhar muito mais saudável para a sua própria vida. Não deixe de compartilhar esse vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir essas palavras. Se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo.